Un billonario arrogante entra no tribunal y se recusa categóricamente a se levantar diante de una jueza negra. Él piensa que o dinero puede comprar todo, de que él silencia o tribunal, arrogancia, fraude y una queda espectacular, veja como a riqueza de un homem no puede salvarlo da justicia. O buburinho no tribunal zumbia como una colmilla de abelas inquietas, atensao crepitando no ar, as pessoas se amontoavam nos bancos, hombro a hombro, seus olhos fixos na mesa dos reos. Susurros pasaban de una boca para a otra, cada boato más escandaloso que o anterior. Entao, él entró. Alto, de hombros largos y vestido en un terno de grife quien sacarvao, o homem se portaba con una confianza que beiraba arrogancia. Seu cabelo penteado para atrás brillaba sob as luces fluorescentes, e ele sorría para a multidão, como se a sala tivesse se reunido para admirá-lo, não para julgá-lo. Ethan Grayson, o nome que dominava as manchetes há semanas. Parecía más un convidado de honra do que un rei acusado de roubar milhões de famílias en dificultades. Mas não foi sua entrada que chamou a atenção. Foi o que aconteceu quando a juíza Monica Lee entrou no tribunal. Vestida em sua toga preta, a juíza Lee moveu-se com autoridade silenciosa enquanto se aproximava do banco. Ela não precisava levantar a voz ao olhar para a multidão para impor respeito. Sua presença era suficiente. Sua reputação a precedia, uma juíza sem rodeios que valorizava a justiça acima de tudo. Todos de pé para a meritíssima juíza Monica Lee, anunció o oficial de justiça, e todos se levantaram, todos exceto Ethan Grayson. A sala ficou em silêncio. Todos os olhos se voltaram para o rei, que permaneceu sentado, folheando casualmente um bloco de notas jurídico como se o processo fosse um inconveniente trivial. Seu advogado se inclinou, sussurrando urgentemente, mas Ethan o dispensou como marciano de mal. A juíza lhe fez uma pausa em seu banco, seu olhar penetrante, seu rosto não traía nada, mas o silêncio ficava mais pesado a cada segundo que passava. Um burburinho correu pela multidão, a descrença palpável. Como esse homem pensava que era, mas Ethan não se intimidou. Sua expressão era presunçosa, quase desafiando a juíza a reagir. Podem se sentar, disse a juíza Lee, sua voz calma, mas firme. Ela não abordou o desrespeito, ainda não, mas a atmosfera na sala havia mudado. A tensão não era apenas palpável agora, era sufocante, mas isso era apenas o começo. Ethan Grayson estava prestes a aprender da maneira mais difícil que mesmo os mais ricos e privilegiados não estão acima da lei. Ethan Grayson não era apenas um homem rico qualquer, ele era o tipo de rico que virava manchetes, iates de luxo, mansões multimillonarias en ambas as costas, jatos particulares e festas que podían rivalizar con galas de celebridades. Su imperio de negocios, Grayson Investments, ya había sido apuntado como un farol de suceso financiero, mas por trás do brilho e do glamour había una verdade mais sombria. A ascensão de Grayson ao topo havia sido construída sobre a decepção, prometendo a pequenos empresários e famílias de classe média uma chance de garantir seu futuro. Ele convenceu centenas a investir suas economias de uma vida em esquemas fraudulentos. Contas de aposentadoria, fundos universitários, adherências familiares inteiras desapareceram em um piscar de olhos. As consequências foram devastadoras. Famílias perderam seus lares e casais idosos enfrentaram a aterrorizante perspectiva de viver seus últimos anos na pobreza. Os efeitos de sua ganância se espalharam por toda parte, mas para Ethan era apenas negocios. Quando os investigadores finalmente o alcançaram, a evidencia era impresionante. Registros bancarios, documentos falsificados e depoimentos de exfuncionarios pintaram um quadro condenatorio. No entanto, mesmo com as paredes se fechando, Ethan permaneceu confiante. Eu tenho os melhores advogados que o dinheiro pode comprar, ele havia dito aos repórteres do lado de fora de sua mansão em Malibu. Isso vai passar, sempre passa. E por um tempo, parece que ele poderia estar quieto. Sua equipe jurídica apresentou mocao após mocao, atrasando o julgamento por meses. Eles o pintarão como um empresário incompreendido, um bode expiatório para os fracassos de outros, mas nenhuma quantidade de manobras legais poderia apagar a montanha de evidências ao sofrimento de suas vítimas. Quando o julgamento finalmente começou em São Francisco, o tribunal estava lotado diariamente com pessoas buscando justiça, ou pelo menos alguma semelhança dela. Entre eles estava Angela Martínez, uma mãe viúva de 3 filhos, que havia perdido sua casa depois de investir com Grayson,
Sua filha mais nova foi forcada a larga da faculdade. Sentado ao lado dela estava Peter Vaughan, bombeiro aposentado que havia passado décadas economizando para a aposentadoria, apenas para acabar morando no quarto de hóspedes de seu irmão. Suas histórias e inúmeras outras foram compartilhadas com detalhes dolorosos durante o julgamento. A voz de Angela falhou quando ela descreveu o dia em que percebeu que não podia pagar a hipoteca. Eu implorei para eles não tirarem a casa, ela disse, lágrimas escorrendo pelo rosto, mas eles não se importaram. Meus filhos tiveram que dormir em nosso carro por 2 semanas. Você sabe como é isso. O depoimento de Peter foi igualmente angustiante. Passei 35 anos correndo para prédios em chamas, ele disse, sua voz pesada de raiva, e este homem, ele queimou meu futuro completamente sem pensar 2 vezes. Mas, apesar de tudo, Ethan permaneceu lá imperturbável. Ele frequentemente se inclinava para trás em sua cadeira, rolando em seu telefone ou sussurrando piadas para seu advogado. Para ele, essas eram apenas histórias, ruídos irrelevantes que não mudariam o resultado que ele acreditava já estar a seu favor. A imprensa adorou. Manchetes gritavam sobre sua arrogância, sua falta de remorso e o desrespeito usado que ele havia demonstrado ao tribunal. A opinião pública estava se voltando contra ele, mas Ethan não se importava. No que ele dizia a respeito, a opinião pública não pagava suas contas. Seu advogado tentou girar a narrativa. O Sr. Grayson lamenta profundamente qualquer dificuldade causada, disse o advogado durante uma coletiva de imprensa. Mas ele permanece confiante de que a verdade prevalecerá. A verdade, no entanto, era que Ethan não tinha intenção de admitir culpa. Ele estava apostando no sistema se curvando a seu favor como sempre havia acontecido antes, mas desta vez havia um fator que Ethan não havia levado em conta. A juíza Monica Lee não era como as pessoas com quem ele estava acostumado a lidar. O julgamento foi um espetáculo. Vans de notícias alinhavam as ruas do lado de fora do tribunal, repórteres se acotovelando para capturar cada detalhe. Lá dentro, a tensão só aumentava a medida que os dias se arrastavam. Testemunha após testemunha subia ao estande, cada uma adicionando mais um prego ao caixão metafórico de Ethan Grayson. Mas não foram apenas os depoimentos que tiraram suspiros da plateia, foi o comportamento de Ethan. No terceiro dia do julgamento, a acusação apresentou evidências condenatórias, uma série de e-mails em que Ethan explicitamente instrui a sua equipe a falsificar registros e enganar investidores. O tribunal ficou em silêncio enquanto o promotor lia suas palavras em voz alta. Faça os números parecerem bons. Precisamos que esses otários assinem na linha pontilhada. As palavras pairaram no ar como veneno. Angela Martinez, sentada na primeira fila, balancou a cabeça em descrença. Peter Vaughan quebrou os punhos, e Ethan, ele sorriu presunçosamente. A promotora se virou para ele, sua voz afiada. Sr. Grayson, você reconhece este e-mail. Seu advogado interveio antes que ele pudesse responder. Objeção. Esta pergunta já foi feita e respondida em audiências pré-julgamento. A juíza Lee levantou a mão, sua expressão calma, mas firme. Indeferido, o rei responderá à pergunta. Ethan se inclinou para o microfone, seu tom pingando com descendência. Sim, eu reconheço, mas não vamos fingir que significa o que você está implicando. É apenas conversa de negócios. Você não entenderia. A multidão irrompeu em sussurros e o martelo da juíza soou como um trovão. Ordenou tribunal, ordenou a juíza Lee, sua voz cortando o barulho. Ela voltou sua atenção para Ethan. Sr. Grayson aconselhou a cuidar do seu tom, isto não é uma reunião de diretoria. Mas Ethan não se intimidou. Se alguma coisa, ele parecia divertido, como se tudo isso fosse apenas um jogo elaborado. À medida que o julgamento continuava, sua arrogância só crescia. Ele interrompia testemunhas com risadas sarcásticas. Revirava os olhos durante os interrogatórios e sussurrava alto para seu advogado em momentos-chave. A plateia assistia em descrença enquanto ele tratava o tribunal como seu palco pessoal. Então veio o dia do depoimento de Angela Martinez. Ela subiu ao estande, segurando um pedaço de papel dobrado em mãos trêmulas. Sua voz estava trêmula quando ela começou, mas suas palavras carregavam o peso de sua dor. Eu confiei nele, ela disse, olhando diretamente para Ethan. Eu confiei nele com tudo o que tinha, e ele destruiu o futuro da minha família. Ethan nem olhou para ela. Ele se inclinou para trás em sua cadeira, rolando casualmente em seu telefone.
Excelencia, a promotora interrompió, apuntando para Ethan. O reo claramente no está prestando atención a testemunha. Todos os olhos se voltaron para a Juizali. Seu rostro estaba impasible, mas sus olhos ardían con furia silenciosa. Sir Grayson, ella dice su voz medida, guarde su teléfono agora. Ethan olhó para cima, imperturbable. Yo estaba apenas verificando algo importante. Él dice, levantando el dispositivo como si para probar su punto. O tom da juiza endureció. Yo dice agora. Por un momento pareció que él podría discutir, mas sentado, reluctantemente, él colocó el teléfono en o chao. A atenção na sala era palpável, mas o dano já estava feito. O depoimento de Angela continuou, mas sua voz carregava tremor de descrença, como se ela não pudesse conceber a falta de decência humana básica. Ao final de sua declaração, não havia olho seco no tribunal, exceto o de Ethan. A acusado encerrou seu caso uma semana depois, deixando a defesa para fazer sua jogada. O advogado de Ethan tentou de tudo, desacreditar testemunhas, distorcer a narrativa, até mesmo pintar Ethan como uma vítima de promotores zelosos demais, mas as rachaduras eram grandes demais para cobrir. Durante todo o processo, a juíza lhe manteve a compostura. Ela raramente falava, mas sua presença pairava sobre a sala como uma forca constante e inabalável. Mas ficou claro para todos que sua paciência com as palacadas de Ethan estava se esgotando. O julgamento havia chegado ao seu último dia. O ar no tribunal era elétrico, a antecipação quase insuportável. Repórteres lotavam as últimas fileiras, suas canetas prontas e câmeras a postos. A galeria estava lotada de vítimas, seus rostos uma mistura de raiva e esperança. Todos os olhos estavam na juíza Monica Lee enquanto ela se preparava para proferir a sentença. Ethan Grayson estava sentado na mesa da defesa, sua postura tão relaxada como sempre. Ele até teve a audácia de mostrar pequeno sorriso para as câmeras enquanto elas capturavam cada movimento seu. Ele não parecia homem prestes a enfrentar o julgamento. Ele parecia homem convencido de que já havia vencido. Quando a juíza lhe finalmente falou, a sala ficou em silêncio. Sir Grayson, ela começou sua voz firme e deliberada. O senhor foi considerado culpado de todas as acusações de fraude, conspiração e obstrução da justiça. A evidência contra o senhor é esmagadora e os depoimentos de suas vítimas pintam quadro claro de suas ações. O senhor manipulou, explorou e destruiu a vida de inúmeras pessoas, tudo para ganho pessoal. Ethan se inclinou para trás em sua cadeira, sua expressão ilegível. A juíza continuou. Durante todo este julgamento, o senhor demonstrou uma flagrante falta de remorso. Seu comportamento neste tribunal tem sido nada menos que vergonhoso. O senhor insultou suas vítimas, desrespeito a autoridade deste tribunal e tratou estes procedimentos como se estivessem abaixo de sua dignidade. A multidão murmurou em concordância. Angela Martinez, sentada na primeira fila, apertou as mãos com força, seus dos dedos brancos. O tom da juíza lhe mudou, tornando-se mais frio. Justiça, Sr. Grayson, não é sobre riqueza, poder ou privilégio. É sobre responsabilidade e hoje o senhor enfrentara as consequências de suas ações. A sala estava tão silenciosa que se podia ouvir o fraco farfalhar do papel. O sorriso de Ethan falhou pela primeira vez quando ele se endireitou em sua cadeira. Portanto, declarou a juíza, e o sentenció a 25 anos de prisão federal sem possibilidade de liberdade condicional. Gaspas irromperam da multidão. O rosto de Ethan congelou, o sangue escoando de suas bochechas. 25 anos, ele esperava tapinha no pulso, talvez alguns meses em uma instalação confortável, mas isso era inédito para alguém de sua estatura. A juíza lhe não havia terminado. Além disso, estou ordenando a liquidação imediata de seus bens para reembolsar as vítimas de seus crimes. Cada dólar que o senhor roubou será devolvido às famílias que devastou. O tribunal irrompeu em murmúrios atordoados. Angela Martinez levou as mãos à boca, lágrimas escorrendo pelo rosto. Peter Vaughan se recostou em seu assento, seus olhos arregalados de descrença. Ethan se levantou da cadeira, o rosto vermelho de raiva. A senhora não pode fazer isso, ele gritou, sua voz ecoando na sala. Eu sou Ethan Grayson. A senhora não pode me tratar como criminoso comum. O martelo da juíza lhe bateu, sua expressão inabalável. Sr. Grayson, sente-se. Mas Ethan não havia terminado. Isso é uma piada. Eu vou recorrer, eu vou arruinar sua carreira, juíza. Os oficiais de justiça se aproximaram, prontos para intervir.
A juíza lhe permaneceu calma, sua voz cortando sua explosão como uma faça. Este é o meu tribunal, Sir Grayson, e o senhor mostrará respeito. Oficiais de justiça, escoltemo o rei para fora. Enquanto era levado, Ethan continuou a protestar, sua voz ficando mais fraca a cada passo. O tribunal irrompeu em aplausos, algo que raramente acontecia, mas que parecía totalmente apropiado no momento. A juíza lhe se virou para a plateia, sua expressão suavizándose ligeiramente. A justiça foi feita, ela disse, que isso sirva de lembrete de que ninguém, por mais poderoso que seja, está acima da lei. Mas enquanto o tribunal se esvaziava e as câmeras do lado de fora começavam a piscar, uma pergunta pairava na mente de todos. Essa sentença seria suficiente para realmente mudar homem como Ethan Grayson? O tribunal estava quase vazio agora, salvo por alguns repórteres e vítimas que estavam recolhendo seus pertences. O burburinho de excitação ainda pairava no ar, mas para aqueles diretamente afetados pelos crimes de Ethan Grayson, as emoções eram mais complexas. Angela Martinez estava nos degraus do tribunal, segurando sua bolsa com forca. Repórter se aproximou dela com microfone. Como a senhora se sente após o veredito de hoje? Angela hesitou, então disse, eu me sinto aliviada. Mas a verdade é que nenhuma sentença apagará o dano que lhe causou. Meus filhos e eu ainda estamos nos reerguendo, mas pelo menos agora temos esperança. Perto dali, Peter Vaughan estava conversando com amigo. Não se trata apenas dos anos que ele está pegando, ele disse, balançando a cabeça. E sobre a mensagem, pessoas como ele pensam que são intocáveis. Hoje prova que não são. Dentro de seus aposentos, a juíza Mônica lhe sentou-se em silêncio, olhando pela janela para a comunicau abaixo. Ela não sentiu triunfo ou vitória, apenas uma resolução firme. Seu papel não era sobre satisfação pessoal, era sobre garantir a imparcialidade, sobre lembrar a todos que a balança da justiça poderia se equilibrar mesmo contra o peso da riqueza e do privilégio. O nome de Ethan Grayson continuaria a ser manchete por tempo, mas para as pessoas que ele havia prejudicado, o capítulo estava finalmente se fechando. A restituição financeira ajudaria muitos deles a recomeçar, mas as cicatrizes que ele deixou levariam mais tempo para cicatrizar. À medida que as semanas se passavam, a história gerou conversas em todo o país. Tornou-se grito de guerra pela responsabilidade, por responsabilizar aqueles no poder pelos mesmos padrões que todos os outros. As pessoas compartilhavam suas próprias histórias de injustiça, buscando força no veredito. Mas talvez o momento mais poderoso tenha vindo da filha mais nova de Angela, Sofia, que escreveu uma carta para a juíza que foi posteriormente publicada em jornal local. Obrigada por defender minha família, dizia. Obrigada por nos mostrar que pessoas como Ethan Grayson não podem se safar de machucar pessoas como nós. A senhora não nos deu apenas justiça, a senhora nos deu uma segunda chance. A história do julgamento de Ethan Grayson foi mais do que apenas drama judicial. Foi lembrete da resiliência das pessoas comuns, da importância da integridade e da crença de que a justiça pode e deve prevalecer. Não importa as probabilidades. Então, ao se debruçar sobre esta história, pergunte a si mesmo o que significa responsabilidade para você e em sua própria vida. Como você pode garantir que a imparcialidade e a justiça não sejam apenas ideais massacres, porque no final a justiça não é apenas responsabilidade dos tribunais, é algo pelo qual todos nós temos que lutar todos os dias.